Comunidade, boa tarde. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro aqui, Kai Bailon, né, sobre hermetismo, que nós começamos já desde o início aqui da comunidade Três Marias. Qual é a importância? Já falamos, mas vamos repetir. Kai Bailon traz as 7 leis cósmicas que realmente regem todo o mundo em que vivemos. Então, quando compreendemos essas leis, quando absorvemos essas leis, conseguimos compreender melhor a maneira como nós devemos percorrer por esse tempo aqui nessa Terra. Acredito realmente que essas leis cósmicas, elas não estão apenas em jurisdição terrena, mas cósmica, universal. Então, nós vamos começar aqui sempre pelo mesmo poema que começa o livro do Kai Bailon, que quando eu dei aula sobre a introdução ao hermetismo, eu também já li para vocês, para que a gente possa compreender a importância desses estudos. Eu não sei se vocês leram o Kai Bailon, mas se não leram, deveriam, afinal de contas, é um assunto que nós estamos estudando aqui na comunidade. Então, mais do que a nossa opinião sobre, leia, reflita, traga também, né, o seu discernimento a respeito, inclusive para que você possa crescer. A comunidade Três Marias, como qualquer escola séria de espiritualidade, filosofia, etc., vai trazer conceitos, vai trazer conhecimentos, mas o importante é que ele passe pela sua experiência, pelo aquilo que você pensa, pelo aquilo que você consegue produzir dentro da sua mente, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, porque é só assim que a gente cresce, né? A ideia não é religiosa, em que se diz, se revia, o outro copia, mas sim que possamos desenvolver o nosso pensamento crítico, a nossa expansão consciencial, a nossa expansão espiritual, e para isso nós precisamos nos alimentar de conhecimento e continuar buscando. Então, digamos que esse seja um assunto que te interesse, é de extrema valia que você continue estudando sobre. E talvez possa até nos trazer conceitos que a gente nunca pensou e crescermos juntos. É sobre isso. Eu falei já, eu acredito em alguma aula, não sei qual, sobre a escada de Jacó. Eu acho até que foi talvez tenha sido hermetismo mesmo. Em que se quando pessoas que estão buscando a sabedoria vão subindo essa escada, ela vai subindo para que quem está lá embaixo perceba que também pode subir. Para que todos juntos estejamos em ascensão, em crescimento. Então, é sobre isso, né? Leia o livro, busque o seu próprio entendimento, busque compreender em que momento, às vezes, algo que a gente não falou na aula, mas você leu aqui, gerou alguma transformação em você, gerou um novo conceito, até uma nova teoria, até discutir essa pensada. Façam isso porque é só assim que a gente cresce. O livro começa assim, né? Vamos repetir todas as aulas, eu não sei quantas aulas ainda eu vou dar sobre hermetismo, 2, já foram 4, hoje vão ser mais 2 princípios. Talvez mais uma. Talvez ao final eu acho que as outras 2 princípios são a Rafa, talvez ao final, se ela não fizer tudo na mesma, não sei. Mas começa assim, ó. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, em seus templos sagrados, sustentado por puros ministros do amor. Não deixeis que essa divina chama se extingua. O que isso quer dizer? Esse livro, gente, as leis, né? As leis herméticas foram escritas há pelo menos 4.000 anos atrás. Pelo menos. Considerando que são leis cósmicas, acredito eu, que elas devem ter o tempo do mundo, né? O tempo da criação do mundo. Essa é a minha visão. A minha visão é que Deus, ao criar o universo, ele criou as leis para que esse universo funcione de forma perfeita. Então, mas a primeira vez que foi discutido essas leis, trazido, como nós já falamos lá na primeira aula, foi há pelo menos 4.000 anos atrás. Tanto que o autor do Kai Bailon, ele não diz quem ele é, ele não assina esse livro. Por que ele não assina o livro? Porque o Kai Bailon é um livro que pegou as leis cósmicas e foi comentando. Porque ele sabe que não veio dele, então ele não quis para si essa glória, né? Então isso é muito interessante. E aí quando a gente fala para alguém que a gente está estudando um livro que tem pelo menos 4.000 anos, a pessoa fala, você é doida, você é maluco, não é possível. E o maravilhoso é que são leis que cada vez mais assim se comprovam, são imutáveis, né? Então sim, elas são atemporais, inclusive. E quando eu li esse poema, que é Como Começa o Kai Bailon, eu gosto muito porque realmente, veja, não deixes apagar a chama, mantida de século em século.
nessa escura caverna, em templos sagrados, sustentadas por puro ministros do amor. Quem ama o conhecimento, quem ama a verdade, guarda isso para que ela não se perca. Eu já falei na primeira aula, possivelmente não havia livros antes, porque era considerado que a sabedoria ela só devia ser escrita quando ela estava correndo risco de morrer, porque normalmente se passava de pessoa para pessoa, de sábio para sábio, escola para escola, para até que ela pudesse evoluir, para que ela pudesse ascender, né? Enfim, então, quando se escreve é porque já corria-se um grande risco dela ser extinguida, né? Então, por isso que se criou os livros e tem muita coisa que eram as coisas realmente importantes, elas eram passadas por tradição oral. Hoje nós vamos falar, e a nossa aula não vai ser tão longa, porque essas leis, para mim, elas são realmente muito óbvias e elas são complementares entre si. Nós vamos falar sobre o princípio da vibração e o princípio da polaridade. E aí, nós vamos falar aqui sobre a lei da vibração. Lá no Kaibai está escrito, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Isso é fato. Tudo está em movimento o tempo todo. O mundo está em movimento o tempo todo. Mesmo aqui, algo feito de matéria, que nós pensamos estar completamente parados, há aqui moléculas se movendo o tempo todo. A Terra está girando o tempo todo. Ou seja, por mais que a gente não tenha a percepção do movimento, tudo está em movimento. E o princípio da vibração vai falar justamente sobre isso. Para trazer muito mais do que nos interessa a respeito disso, tem uma parte desse livro aqui do Kaibai comentado que vai falar assim, ó. Os ensinamentos preconizam que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração, tendo um outro polo formado por certas modalidades extremamente grosseiras de matéria. E entre um e outro existem milhões de coisas se vibrando. Veja como o princípio da vibração ele é muito, muito complementar ao princípio da polaridade. Por isso que é muito, muito bom que eles sejam estudados juntos, porque na verdade um complementa o outro, um conversa com o outro. Na ciência moderna, né, se prova que a matéria e a energia nada mais é do que um modo de movimento vibrando o tempo todo. O tempo todo está vibrando, né? E, em primeiro lugar, a ciência vai falar que toda a matéria manifesta, em algum grau, tem uma ligação de calor. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que mesmo aquilo que aparentemente está parado, como eu disse, ele está ou recebendo ou emanando calor. Isso também é um princípio que vai falar sobre a vibração. Está vibrando, está se movimentando. Quando a gente faz um exercício, que a gente movimenta mais, a gente não sente mais calor, a gente também não está produzindo, de certa forma, calor. Então, esse tipo de vibração, eu quero tentar ser mais básica, se o possível, não entrar em questões muito profundas a respeito da parte científica, porque de fato o que nos importa agora é muito mais a questão da parte espiritual. Mas ainda assim é importante a gente pensar que as moléculas, né, que são espécies particulares de matéria, elas estão vibrando o tempo todo. São compostas por outros pedacinhos que vão ser elétrons, íons e assim por diante. Então, tudo está vibrando para que aquela matéria exista, seja ela uma garrafa plástica, seja ela uma folha de papel. Então, isso é uma questão científica que a gente aprende lá na escola, no ensino primário, eu acho. Não sei se no primário ou no ginásio. Estou desatualizada que a gente fala mais ginásio, né? Agora parece que é ensino fundamental. Bom, a ciência mesmo fala que a luz, o calor, o magnetismo, a eletricidade são simples formas de movimento vibratório. Tudo se está movimentando, ou seja, lá 4.000 anos atrás, pelo menos, quando você falou sobre a vibração, talvez não tivesse esse conhecimento. O meu ponto de vista é que tinham sim, né? O meu ponto de vista é que tinham sim. Mas é algo que a ciência comprovou muito aqui recentemente. E já foi escrito lá como se fosse realmente uma verdade. Bom, dentro dessas questões de conceitos, os hermetistas, eles acreditam que a substância que nós chamamos de éter, isso tudo vai ser importante para algumas aulas que a gente vai ter lá na frente, é um elo entre as formas de energia vibratória, como a matéria, e uma energia chamada de força, que eles entendem como algo muito mais espiritual. Então é como se o éter tivesse um elástico que unisse uma coisa a outra.
Isso tudo é estudo científico, que a gente pode depois de pesquisar e se informar, como eu falei no começo da aula. Vão atrás disso, vão atrás de coisas que te interessem. Eu achei tão interessante essa parte da ciência, eu gosto. Vai atrás. Do ponto de vista espiritual, quando a gente fala sobre vibração, o que é muito importante é a gente perceber que a vibração também está relacionada às frequências vibracionais, a uma faixa vibracional. A vibração, ela pode, como falei lá no começo do trabalho, tá aqui embaixo ou tá aqui em cima. Então, quanto mais alto se vibra, né, mais próximo da consciência do Criador ou do todo, como Kai Bylon se refere a Deus como o todo, nós estamos. Quanto menos vibramos, mais baixa a nossa frequência vibracional é, mais longe do todo nós estamos. E isso está também escrito aqui nesse livro, o Kai Bylon. Por isso que eu falei para vocês, olhem, estudem. Isso é uma coisa que a gente fala com muita naturalidade nas nossas conversas, né? As pessoas que fazem parte do grupo menor, que estão conosco, se tem alguém às vezes que não, que grupo é que vocês estão falando, às vezes falam e eu não estou. A gente sai para nível de aula, venha conversar com a gente no Instagram, de repente, talvez, a gente fala de tudo ali, viu, gente? A gente estuda, fala sobre a gente fala sobre as aulas, a gente acaba trazendo outros questionamentos, as pessoas trazem que está a nosso alcance, dentro do nosso tempo, a gente consegue responder, muitas vezes outros membros respondem, e é um grupo de muito crescimento. A gente fala muito sobre essa questão de vibrar. Qual é a frequência que você está vibrando? Em que momento você está, em que frequência você está vibrando para acessar tal coisa? Quando a gente fala de meditação, por exemplo, a gente fala, eu tenho medo de meditar, e de repente sei lá, eu realmente estar em momento de viagem astral, seja lá o que for, e de repente ver ou acessar coisas que não sejam legais, eu não quero, né? E aí a gente sempre fala sobre a vibração. Você acessa o que está no seu nível vibracional, na frequência em que você está vibrando. Então, quando a gente fala em questão de frequências de vibração, considerando que vibração é isso de estar tudo em movimento o tempo todo, é também aonde nós nos colocamos. Se eu estou vibrando aqui, eu estou me colocando aqui. Se eu acelero a minha vibração, eu acelero a minha frequência, eu estou vibrando mais alto, entenda-se como vibrar mais alto, vibrar com as coisas que fazem bem, com as coisas que transformam, com as coisas que transmutam, mais alto eu estou. Quanto mais alto eu estou, mais próximo do todo eu estou, da fonte criadora eu estou, da verdade divina eu estou. Então, veja, quando a gente está falando sobre isso, na questão da meditação, muitas vezes a gente fala, não sei tem medo. Veja, você vai acessar o nível vibracional que você estiver, na maioria das vezes. Pode haver exceções, com permissão divina, eu acredito, para ter algum tipo de experiência importante para você, mas você vai acessar o nível vibracional daquela entidade, se for o caso, por exemplo, né? Então, eu não quero ter uma experiência espiritual ruim, então o que você está vibrando? E o que você está vibrando no seu dia a dia? Aí eu vibro ódio, eu vibro dor, eu vibro tristeza, eu acho que o mundo é todo injusto, eu estou o tempo todo dizendo que nada me favorece, eu estou o tempo todo dizendo que Deus é injusto, sem olhar que, na verdade, são consequências. Nós já chegamos a um ponto de aulas para falar sobre a questão do nosso livre-arbítrio. Se você não assistiu o Café com as Marias, episódio 1, Prisões Mentais, e 2, a Contra-Agenda, assista, porque nós falamos muito sobre isso lá, muito sobre a questão de consequência, de escolha, de livre-arbítrio. É importantíssimo você ter esses conhecimentos para você poder compreender também, inclusive, essa questão da vibração. Você vibra uma frequência do lugar onde você está, daí parou ali no meio, voltando. Veja como é real essa questão de como você vibra. O que você vibra é também o que você atrai. Não é nem o que você atrai, é porque você está naquele padrão vibracional. Isso também tem a ver com o ambiente em que você frequenta, com as pessoas com as quais você se relaciona, aquele só. Dentro do Kai Bylon, vai se falar que essa questão da vibração, eu falei sobre o quente e frio, né? E nem cheguei lá na polaridade ainda. Mas, por exemplo, está se vibrando calor. Então, esse calor que está vibrando, ele está passando para um ambiente. Ele está contaminando, no bom sentido, o ambiente.
Assim como o frio, de igual forma. Isso é uma vibração também. Depois a gente vai estar isso lá na polaridade. Mas por que que eu digo isso? Porque o calor, ele está sendo emanado, ele está vibrando e emanando calor aqui. Eu estou sentindo esse calor e eu estou absorvendo esse calor. De igual forma, se você vive por escolha própria, muitas vezes, né? Em algum ambiente denso, em lugares pesados, você frequenta esses lugares pesados, você ouve músicas num padrão frequencial, vibracional baixíssimo, que falam de dor, falam de sofrimento, falam de degradação sexual. Você está ouvindo o tempo todo isso. Por mais que você não pense dessa forma, o seu padrão vibracional está nesse nível. E isso às vezes não se manifesta em você, falar, mas eu estou escutando uma música que fala sobre suicídio. Nem sempre isso quer dizer que você vai se suicidar. Mas você pode viver um padrão vibracional de tristeza, de desânimo, de falta de esperança. Ah, mas eu escuto o dia inteiro e nem é minha culpa, é meu vizinho fica o dia todo tocando funk, falando palavrão, depreciando a mulher. Você pode não ser uma pessoa que vai depreciar a mulher, ou você pode não ser uma mulher que se torne uma mulher depreciada e vá lá fazer o que aquela música diz. Mas você está vibrando, aquilo está recebendo a vibração daquilo, está vibrando junto com você, você está naquele ambiente, você está ouvindo aquilo. Isso faz com que se manifesta às vezes em você de outras formas. Você passa a achar que todo mundo pensa igual o autor daquela música. E que o mundo inteiro deprecia a mulher daquela forma. Sabemos bem que é verdade que a mulher é depreciada no mundo. Já falamos sobre isso, até as questões espirituais, a gente vai se aprofundar nisso depois, mas você compreende que quando a gente fala que a pessoa é fruto do meio, precisa de muita força mental e uma elevação vibracional muito forte para se sair disso, porque é fruto do meio. E não é porque você fala, mas eu fui criado assim, então logo eu sou assim. Você tem o livre-arbítrio de escolher não ser. Mas você precisa de força mental para isso. Você precisa provar o quão você quer isso. Você precisa rejeitar esse padrão vibracional. Se você simplesmente se conforma e continua trocando vibração com esse ambiente, com toda certeza, você vai ter as consequências do lugar em que você está. E ainda assim é seu livre-arbítrio, né? Eu ia contar uma historinha aqui, mas a intenção não é deixar essa aula muito longa, mas trazer esses questionamentos para vocês. Então, estamos usando aqui as leis herméticas para mostrar para vocês que elas, como leis cósmicas, são leis. E como leis, você querendo ou não, elas vão funcionar. Certo? Você querendo ou não, você pode falar assim, eu vou lá e vou matar alguém. Porque esse é meu livre-arbítrio, porque eu quero matar alguém. Ok, você pode, é verdade, é o seu livre-arbítrio. Mas existe uma lei que diz que se você matar alguém, você vai pagar por reclusão. Você vai responder criminalmente. Então, mesmo que seja o seu livre-arbítrio, você tem que saber que existe uma lei que está acima de você. E que você, possivelmente, ela será exercida sobre você. Isso é o que acontece com as leis cósmicas e que é importante a gente pensar para não jogar a culpa e a responsabilidade toda para Deus. Falamos, volta a falar, volta no Café com as Marias, porque eu não quero entrar nos detalhes que nós já falamos lá, porque já está gravado lá. Assista, reflita sobre e pense junto nessa questão da lei da vibração. O que você está vibrando e com quem você está vibrando, com quem você está trocando essa energia vibracional. Isso olhando no ponto de vista aqui, ó, matéria. Que com quem você convive, com quem você conversa. Quando fala assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, é uma verdade. É uma verdade. Nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Por quê? Porque essas pessoas são as pessoas que compartilham com você o que você pensa, vocês conversam, vocês discutem. Às vezes você não pensa igual, mas é todo mundo pensando daquela forma, vibrando daquela energia. De repente você está começando a pensar que talvez isso seja real. Vou dar um exemplo de novo do nosso grupo de conversas ali. O que acontece? Quantas e quantas vezes nós já mudamos de opinião junto com vocês e vocês junto com a gente? Por quê? E como nós evoluímos juntos? Porque estamos vibrando. Um vai puxando o outro, vai levantando a vibração do outro. De igual forma, a vibração baixa também vai te puxando para baixo. O mais maravilhoso é que a lei da vibração diz
que quanto mais alta a vibração, mais alto ela puxa. É mais fácil o bem puxar para cima do que o mal puxar para baixo. Isso é maravilhoso. Apesar da lei da vibração existir, nós vamos falar da polaridade também, a polaridade do bem, do bom, ela é mais forte sempre que a do mal. Não são necessariamente na mesma potência. Isso é incrível. Isso só prova que o todo, como diz no Kaibailo, o Criador, ou Deus, como nós quisermos chamar, pensou até nisso. Pensou até nisso. Então, uma coisa interessante quando a gente fala sobre vibração e frequência e energia é frequência, é também frequência. Então, quanto mais alto eu estou, mais próximo de Deus eu estou. E olha que interessante, tem uma coisa aqui que eu achei incrível. Lá no Kaibalan está escrito assim, ó. Quando o objeto atinge certo... Isso é ciência, tá? Ciência. A ciência está falando sobre isso aqui. Quando o objeto atinge certo grau de vibração, as suas moléculas se desintegram e se decompõem em elementos ou átomos originais. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio da vibração, passam a estar mais próximo da sua origem. Considerando que somos criaturas de um todo, de um Criador, estamos ligados a Ele o tempo todo, mas quanto mais a gente vibra, mais rápido e mais alto a gente vibra, a gente tende a se dissolver daquilo que não é original e não é puro e nos aproximarmos daquilo que é original e puro, daquilo que nós realmente nascemos para ser, do nosso propósito de vida, daquilo que foi escrito para nós, do nossa origem, do original. Isso quer dizer que quanto mais alto eu vibrar, mais próximo do Criador eu estou, mais próximo do todo eu estou, mas mais próximo da minha verdadeira natureza eu estou. Ou seja, nós não somos seres feitos para viver em vibração baixa. Não fomos criados para vivermos em dor, sofrimento, angústia, prostituição, avareza e miséria. Nós somos criados para estarmos próximos da origem. Quanto mais alto a gente vibra, aqui está tudo isso que eu falei. Quanto mais alto a gente vibra, mais próximo da nossa origem, mais próximo do amor, mais próximo da abundância, mais próximo da realização nós ficamos. Então, sobre a lei da vibração, importante, tudo se move, tudo está em movimento o tempo todo, e a ciência comprova isso. E vibração é frequência. E quanto mais alta a minha frequência, mais próximo de Deus, ou do todo, ou do Criador eu estou. Quanto mais baixo, mais distante eu estou. E sim, quando a gente vibra, a gente troca a energia com o meio. Isso quer dizer que o lugar onde você se coloca voluntariamente, a música que você ouve, as pessoas com as quais você convive, em vez de transformar o seu pensamento e elevar a vibração, estiver te baixando, isso vai fazer com que você esteja cada vez mais indo para um precipício de sofrimento, de angústia, de desesperança e tudo mais. Então, somos sim frutos, entre aspas, do meio, quando a gente se coloca nessa posição. É possível mudar sim, tá? Foi falado na aula anterior sobre o campo mental. Eu decido, eu escolho, a minha mente é o todo. Aquilo nasce na minha mente, a vontade de mudança. Eu passo a vibrar diferente. Automaticamente eu me distancio da frequência ruim e vou para a frequência mais alta. Falando agora sobre a polaridade. Eu disse no começo da aula que além da vibração e da polaridade estão extremamente ligadas, intimamente ligadas. Vamos começar com o que fala no Kaibailon sobre isso. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, o semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ao mesmo tempo que a lei da polaridade ela é óbvia sobre alguns aspectos, ela traz alguns questionamentos quando a gente trata de espiritualidade. Bom, vamos primeiro falar da parte prática e material da questão da polaridade. Bom, o que é a polaridade, então? Seriam opostos, né? Um polo positivo e um polo negativo, poderíamos dizer, ou polos opostos mesmo, como, por exemplo, amor e ódio. Amor e ódio estariam dentro da mesma classe, entretanto em polos diferentes. Medo
Medo aqui. Medo e coragem. Quente e frio. Tristeza e alegria. Então, para que se possa olhar como algo que está em polaridade diferente, ele tem que ser da mesma natureza. Não dá para eu dizer, por exemplo, que o contrário de amor é frio, ou que o contrário de ódio é calor. Não posso dizer porque eles não são a mesma coisa. A princípio da polaridade fala de coisas que estão exatamente, podem ser exatamente, são exatamente antítese um do outro. Certo? Então, isso é importante. O que a lei da polaridade fala é que, sendo da mesma natureza, eles podem sim serem transformados. Isso quer dizer que eu posso transformar ódio em amor, ou eu posso transformar amor em ódio. Vocês nunca viram alguém que se amava muito, daí se separa, briga, e passa a se odiar? Poxa, mas era tanto era amor, como é que agora é ódio? Falando de um amor humano, né, gente? A gente não está aqui colocando o amor divino. E esse certamente está acima de toda e qualquer lei. Aliás, a única, o meu marido fala sobre uma coisa que eu acho incrível. Que se é que Deus tem alguma fraqueza, se é que seria não poder deixar de amar o homem. Então, eu acredito que o amor dentro do divino, da espiritualidade, ele é algo sobre toda a lei. Embora Jesus tenha dito, né, que essas leis todas ali da vida do judaísmo, ele tenha só o amor. O amor realmente ele é aquele que transforma tudo o tempo todo. Mas olhando para aqui, para o amor humano, para a nossa realidade, então, a gente já viu o amor se transformar em ódio. Assim como já vimos ódio se transformar em amor. Podemos transformar o quente em frio. Eu tenho uma xícara de café quente, né? Eu posso, se eu tiver com pressa, para que esse café fique frio, ninguém gosta de café frio, mas tudo bem, eu vou colocar na geladeira. Ele vai ficar gelado. Ou eu posso deixá-lo aqui no peito. Ele vai vibrar o calor para fora. Lembra da aula, não é a aula passada mesmo, do que nós falamos agora há pouco? Ele pode se transformar em frio. Então, veja como a vibração e a polaridade estão realmente ligadas, né? A lei da vibração e da polaridade. Porque lá na vibração nós falamos que se eu estou vibrando cada vez mais alto, né, eu estou no oposto da vibração baixa. Eu estou aqui, a vibração baixa está aqui, a vibração alta está aqui. Então eu estou numa polaridade acima, não é? Agora, se eu resolvo descer para o outro extremo, eu também posso. É só eu vibrar baixo, vou baixando, vou baixando, vou baixando, né? Enfim, então, pelo Kai Byron, né, ele fala também que não existe mal absoluto ou bem absoluto. Isso já são coisas que eu realmente vejo de forma diferente dentro da espiritualidade. Como o assunto é hermetismo, a gente já vai dar uma evoluída ali. Mas a lei da polaridade, gente, ela nada mais é do que falar justamente sobre esses polos opostos, medo e coragem, amor e ódio, quente e frio e tudo mais, né? Eu queria ter feito um parênteses antes, e eu vou fazer agora, antes de continuar sobre a polaridade, deixa eu achar aqui. No livro do Kaibaia, tem uma citação aqui de um autor, que é um autor que escreveu sobre hermetismo há muitos anos atrás. Ele fala assim, ó, aquele que compreende o princípio da vibração está de posse do cetro do poder. Lembra que a gente falou, agora há pouco, quando a gente falou de vibração, que quanto mais alto eu vibro, eu desintegro aquilo que não é meu e eu volto mais próximo da origem, eu fico mais perto da origem. Então, quem compreende todo o poder da lei da vibração e o quanto a lei da vibração influencia, seja o que quiser, tem o cetro do poder. Isso não fala muito para vocês o que a mídia quer nos mostra o tempo todo. A gente recebe bombardeio de informações da mídia no Instagram, enfim, o tempo todo, e a gente passa a acreditar e a pensar naquilo ou a vibrar naquilo. Então, realmente, alguém que escreveu isso há milênios atrás tinha razão. Quem compreende como funciona a lei da vibração tem o cetro do poder, domina o mundo. Importante você pensar isso. Cuidado com o que você se alimenta. Cuidado com o que os seus olhos veem. Cuidado com o que os seus ouvidos ouvem. Prestem atenção como é fácil manipular através da vibração. Como é fácil. Basta estar acontecendo alguma coisa importante no mundo, a mídia pega e te coloca numa vibração para que você não veja aquilo.
vai te jogar uma outra notícia, enfim, né? Quer que todo mundo se comova com uma situação X. Vira um fervo aquilo lá, todo mundo vibra aquilo, e outra coisa importante está acontecendo lá, ninguém está olhando, ninguém está tendo resistência. Ou eu quero que o mundo inteiro vibre em dor e sofrimento. Isso vai sendo construído, vai sendo construído, vai sendo construído, a ponto que a gente não consegue mais olhar para uma outra realidade que não seja essa, porque a gente foi se alimentando tanto disso que a gente vai ficando aqui embaixo. É possível subir? É óbvio que é possível subir. Volto lá, se simplesmente não passa. Mas é realmente quem entende a lei da vibração, entende o cetro de poder. Voltando à polaridade, então a polaridade é isso, de tirar de um polo e colocar em outro. Isso é uma lei, é possível fazer isso, né? Mas e se a gente olhasse de uma forma diferente? Quanto é possível eu sair da polaridade do ódio e do sofrimento e ir para a polaridade do amor e da alegria? O que eu preciso fazer para passar de um polo para o outro? Entender a lei da vibração. Entender que eu preciso vibrar mais alto para sair de um polo ruim para ir para um polo bom. Entende como eles estão intimamente ligados? Quando a gente pensa no princípio da polaridade, a gente vai pensar em muitas questões importantes dentro da espiritualidade, por exemplo, né? Eu já me questionei, poxa vida, mas por que Deus criou a lei da polaridade? Porque aí, então será que quando houve a queda lá dos anjos, então Deus já sabia, já tinha criado o mal? Foi Deus quem criou o mal? Porque havia o bem, mas depois se manifestou o mal. Será que Deus criou o mal? Será que foi assim que aconteceu? De acordo com o Kybalion, de acordo com as leis cósmicas, sim, Deus criou polaridade, Deus criou tudo. Deus criou o todo, Deus criou a lei, então sim, existia o mal. Ou ele criou o mal. O que eu acho, na verdade, é que, na verdade, Deus criou a lei da polaridade para que o mundo funcione entre essa dualidade toda, mas que ela se manifesta nessa questão espiritual através do nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Como podemos escolher amar ou odiar. Como podemos escolher ter medo ou coragem diante de uma situação. Então, quando a gente enxerga que nós temos livre-arbítrio para tomar decisões, a gente entende que as leis foram criadas e o livre-arbítrio também, mas a decisão é sempre nossa. E aí tem gente que vai falar, nossa, mas seria tão mais fácil se Deus tivesse criado só o bem, a gente não estaria tentando isso aqui, tarará. Isso para mim é uma frase tão medíocre e infantil. E eu nem gosto de chamar de infantil porque as crianças muitas vezes têm mais sabedoria que a gente. Ela é medíocre mesmo. Medíocre. Para não dizer pior, porque medíocre é aquilo que é mediano. Eu acho ela mais do que medíocre, né? Ainda inferior à mediocridade. Por quê? Perceba, as pessoas realmente entendem Deus como um ditador, como um tirano. Mais do que isso. Eu me lembro que muitas pessoas falavam assim, eu já vi isso de muitas pessoas mais velhas, especialmente da minha família, inclusive. Ah, as pessoas são contra a ditadura, falavam da ditadura, mas a ditadura era boa. Pensa num tempo bom, porque só quem era bandido que se ferrava. Não é bem assim, a gente sabe que a história tá aí para contar, né? Mas enfim, a ditadura era boa porque era só você não sair à noite na rua. Se você estivesse dentro da sua casa, você não ia ser preso. Se você estivesse dentro da sua casa no toque de recolher, você não ia ser assaltado, não ia ser preso, não ia ser abusado, não ia ser estuprado, não ia ser... E aí não tinha assalto, porque estava todo mundo dentro de casa, inclusive o mal. O que não parava assim para pensar é que se o mal estava dentro de casa, ele estava fazendo mal para ele. Ele continua sendo mal. Ele estava sendo mal. Talvez estivesse violentando seu próprio filho, sua própria filha, batendo na sua esposa, ou vice-versa, tanta coisa, né? Não é só os homens que são os culpados do mundo, né, gente, por favor. As pessoas não olham isso. Por quê? Porque, de uma certa forma, para essas pessoas, era bom saber que alguém estava tomando as decisões por ela e por todos. Isso é medíocre quando a gente realmente acha que nós somos incapazes de decidir pelo bem. Nós estamos dizendo que o mal em nós ressoa tanto com a nossa vibração que se Deus não impede, eu sou mal, o mundo é mal. Mas e você? E você? Você precisa mesmo que alguém te diga o que fazer? Você precisa mesmo ser coordenado? Você precisa mesmo de uma religião que te puna para você ser bom?
Alguém que é bom só porque a religião manda ser bom, ele não é bom. Ele só está sendo domesticado por alguém, é fake aquilo. É o gato que você adota e ele tá quietinho na sua casa porque ele tá recebendo comida, mas ele ainda não tá domesticado. E se você te der a oportunidade, ele vai talvez te atacar. Não gostei desse exemplo, porque cachorro geralmente sabe distribuir amor, né? Foi um exemplo ruim, admito. Só não vou refazer, regravar, porque, né, tô aqui continuando o raciocínio. Mas é isso, entende? Então, olhar para Deus de uma maneira como se ele tivesse de verdade que tomar as decisões por você é medíocre, é incompetência, é admitir que você não é capaz de escolher o bem por si só. Ah, mas tem tanta gente que está sofrendo. Deus é culpado? Não, não. E talvez nem aquela criança seja. A gente não olhar para a questão da espiritualidade reencarnatória. É injusto com aquela criança. O que você está fazendo para transformar o mundo mais justo? Para que essas coisas não aconteçam mais? Qual é o teu papel nessa terra? Nós já volta a assistir o Café com as Marias. Nós já falamos sobre isso lá. Qual é o seu papel? Você vai ficar realmente, aqui eu posso falar porque vai dar pi só quando a Rafaela ou eu formos fazer o recorte. Qual é o seu papel nisso tudo? É ficar mesmo com a bunda no sofá, assistindo tudo isso e lamentando e culpando alguém? O que você faz para modificar isso? Ah, mas eu não posso ir lá na casa daquela pessoa e tirar aquela criança de lá. Talvez não. E eu já tive vontade de fazer isso muitas vezes. Mas por mais pequeno que pareça, se você parar de vibrar ódio, sofrimento, tristeza, e passar a vibrar amor, essa vibração de amor ela vai expandindo e contagiando. Se todo mundo for tomando essa consciência, vai mudando. Se talvez ao invés de você ficar com a bunda no sofá, ouvindo músicas que falam, inclusive, de crianças rebolando até o chão, instigando a sexualidade em crianças e mulheres, meninas, adolescentes, e achando que está tudo bem você escutar isso, se ao invés disso você estivesse lá do lado de fora, ajudando a transformar a realidade dessas pessoas, mas eu não posso fazer nada, será mesmo? Você faz o mínimo? Você faz o mínimo? Então, observe isso. Entende? Nós falamos lá no Café com as Maria da Terra que são nossa. Preste atenção quais são as suas escolhas. Anjos também têm livre-arbítrio. E se não tivesse, na queda não teria acontecido. Eles escolheram o mal. Eles não precisavam ter escolhido o mal. Muitos, aliás, a grande maioria escolheu o bem. Estamos aqui pensando em como transformar o mundo, todos nós. Em como amar, expandir o amor. E Jesus veio lá, todo homem veio, todo Deus veio aqui, tornou todo homem para ensinar a ser humano como deveríamos ser, a amar como deveríamos amar, a transmutar como deveríamos transmutar. Mas ainda assim é mais fácil porque o ser humano precisa da ditadura. O ser humano precisa ser mandado coordenado. O ser humano precisa que alguém decida por ele. O ser humano precisa encontrar um culpado para poder dizer o quão medíocre é a sua própria vida. Mas não faz absolutamente nada para transformá-la. O ser humano acha que Deus está sendo injusto por não ser um ditador, quando na verdade nós estamos sendo injustos e não nos importarmos com o próximo. Nós estamos fazendo escolhas erradas o tempo todo. Ah, mas eu não sou corrupto, só o fulano que é o policial, o bandido. Bandido não, bandido é bandido, né? Ah, tem policial corrupto, tem deputado corrupto, tem vereador corrupto, tem empresário corrupto e tem você corrupto que compra sem pagar imposto. Tem você corrupto que talvez compre um celular sem nota fiscal. Só tem quem roube e tem quem compre. Ah, eu não sou corrupto, mas se alguém me der o troco errado no supermercado, eu não volto devolver. Ah, eu não sou corrupto, mas quando eu vou comprar uma peça para o meu carro, eu busco um paralelo que eu não sei a origem. Lá no meio da favela. Alguém perdeu um carro para que você compre essa peça barata. Alguém trabalhou e foi roubado. Isso é fácil você dizer que então tudo isso, esse sistema todo podre que a gente vê o tempo todo é culpa de Deus. Não é. É minha culpa. É sua culpa. Então, quando a gente olha para a lei da polaridade, da vibração, para mim, ela é esperança. Esperança de que se tem algo que está ruim,
está vibrando no mal, está na polaridade do mal, é possível ser transformada na polaridade do bem. É possível ser resgatado. É possível que haja transformação, porque é uma lei. Se é uma lei, eu preciso invocá-la. E para isso, e para que essa lei seja aplicada, só depende de mim. De mim, de você. Ah, mas somos poucos. Pois é, mas será que não tem mais pessoas pensando assim hoje? Quem te garante que não? Né? Quantos trabalhos sociais está acontecendo no mundo todo? Quantas pessoas estão falando o que a gente está falando no mundo todo? Quanta gente fazendo mal, mas quanta gente escolhendo bem? De que lado você está? Em qual polaridade você prefere ficar? Qual é a vibração que você prefere emanar? A decisão é sua.